Sabe aquela liberdade de expressão meio assim, meio mussarela, meio calabresa, aquela coisa que a gente vai fazendo do nosso jeitinho? Então, é tudinho igualzinho lá, mas deixa ela continuar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Tarifa. Sim, aquele programa que originalmente se chamava Fala Duquesa, mas que ultimamente a gente comenta semana sim, semana também sobre as tarifas, porque parece que esse assunto não vai acabar nunca mais. Porque o que acontece? Parece que o assunto não tem fim, o pessoal vai puxando uma coisa na outra e o negócio vai chegando num lugar muito perigoso. Vou explicar pra vocês, não, vamos ver juntos, bem melhor. Coloca a Caroline lá na tela. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. Ela tá falando ali da liberdade de expressão. Agora depende. Quando a liberdade de expressão é para falar sobre os impactos das tarifas, pressionando a inflação e piorando dados econômicos, como muito provavelmente a questão do payroll nos Estados Unidos ou tudo isso, aí já não é liberdade de expressão. Aí vira caça às bruxas. Então é aquela coisa que a gente já está acostumado. Sabe aquela liberdade de expressão meio assim, meio mussarela, meio calabresa, aquela coisa que a gente vai fazendo do nosso jeitinho? Então, é tudinho igualzinho lá, mas deixa ela continuar. It's enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form... Ah, pronto. Então é o seguinte, chegamos nesse ponto aqui, que a gente já tinha trabalhado esse ponto várias vezes aqui na coluna. Quando você chega num ponto que a liberdade de expressão ou qualquer coisa extremamente subjetiva é utilizada como a justificativa para uma ação econômica, aí você sabe que você não vai ganhar. Essas são as regras do jogo. Quando o jogo está colocado dessa maneira, você tem certeza que você não vai ganhar de maneira nenhuma. Por quê? Porque depende do que eles entendem como liberdade de expressão, depende do que eles entendem como o que está acontecendo no Brasil. E assim, você pode ter todas as críticas possíveis e imagináveis dentro da técnica, dentro, por exemplo, do que é o Estado Democrático de Direito, dentro dos direitos fundamentais. E aí eu não vou nem entrar nessa seara, porque aqui já é difícil para gente que mora aqui, para gente que entende aqui, e eu tenho todas as críticas possíveis a isso. Mas, quando você chega ao ponto de um Estado estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, aplicarem uma sanção econômica tão grave, como é o caso das tarifas, e atribuir isso a uma liberdade de expressão que está sendo cerceada no Brasil, você sabe que não tem como ganhar, é impossível ganhar. Ela pode utilizar qualquer tipo de artifício para poder sancionar o Brasil. Então é muito complicado a gente querer sair disso. O que a gente tem é uma atividade política sendo usada como justificativa para aplicar uma sanção econômica. Perdemos todos. E aí não posso dizer nem que somos só nós aqui no Brasil que estamos perdendo. Basta ver os dados, como as tarifas têm pressionado o núcleo de inflação nos Estados Unidos. Então perdemos todos. Sempre que começa essa coisa meio, parece briga de escola, entendeu? Briga de recreio, que ninguém entende e tal, normalmente ninguém tem razão. Vamos continuar, Caroline, vai. Of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time... Então tá bom. Então quer dizer que ela vai punir os exportadores brasileiros, que é quem tá aqui, e exporta para os Estados Unidos, para tentar cuidar do povo brasileiro? Entendi. Complexo o raciocínio aqui, que é para gerar emprego, que é para as empresas se mudarem para os Estados Unidos. Eu quero ver como é que eles vão explicar isso em casa. The president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So... Ah, tá. Então também agora entrou uma coisa lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Tem sim que pensar na liberdade de expressão, tem que pensar nos direitos individuais. Quando você contamina esse discurso por um discurso econômico e você leva isso, você vai punir uma série de pessoas, ou uma série ali de exportadores que nada tem a ver com isso. E sem conseguir aquela justificativa maravilhosa que é de levar as empresas para os Estados Unidos, porque afinal de contas, como eu já disse aqui na coluna, falta só colocar uns pés de café dentro do avião e levar para os Estados Unidos, plantar no Texas. I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration and the president is... Mais ações, Caroline! Caroline não tem dó da gente. Nossa, meu Deus. Minha xará tá muito má. Afraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Aí fica complicado. Você imagina já a pessoa colocar já com essa atenção de que ela realmente pode utilizar ali qualquer subterfúgio de um poderio talvez mais duro, um poderio militar dentro de países que não estão ali, vamos dizer assim, integrados ao que seria a liberdade de expressão na concepção americana. Enfim, essa novela deve durar por muito tempo, como eu disse para vocês. Os problemas nos Estados Unidos estão só começando. A gente ainda não sabe. Inclusive, falamos uma coluna sobre isso aqui. Procura a coluna aí que está super legal, falando dos impactos da inflação, dos impactos dessas tarifas na inflação. Como que ninguém sabe se isso vai ser um tiro curto, ou seja, se você vai ter um ajuste de preços agora e depois uma estabilização, ou se o ajuste de preço vai continuar escalando indefinidamente. Fora, é lógico, a questão dos juros. Então, é muita coisa para ser analisada, não só economicamente, mas quando você coloca aí esse ponto de vista ideológico, fica ainda mais difícil de entender e de prever o que pode acontecer. Da nossa parte, a gente fica por aqui e já voltamos na semana que vem com mais um Fala Tarifa. Pelo menos parou o Fala IOF, eu tinha mais preguicinha ali do Fala IOF.
do que no Fala Tarifas. Mas continuamos com o Fala Tarifas, mentira, com o Fala Duquesa na semana que vem, quinta-feira, 9h30 da manhã. E eu espero você toda segunda, 9h30 da manhã, na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha, onde eu explico temas complexos do direito tributário e da economia numa linguagem simples que você vai conseguir entender. Eu espero você.